Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Rabelo, eu sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, sou professor de Contabilidade e Direito Empresarial e sou coordenador do Exame de Suficiência no site Estratégia Concursos. E é com a grande satisfação que a gente está aqui hoje para fazer uma análise do primeiro edital do Exame de Suficiência de 2017. Esse edital foi publicado na data de 5 de dezembro de 2016 pela Fundação Brasileira de Contabilidade, a nossa conhecida FBC, e as provas serão realizadas na data de 26 de março de 2017. Então, eu gostaria de dizer, antes de começar essa análise, que no Estratégia Concurso nós já temos cursos completos para a sua preparação, para que você possa sair na frente, ainda não é uma concorrência, porque é só você a prova, mas para que você possa sair na frente da FBC, inclusive, já que a gente vai mostrar ao longo dessa análise que a FBC ela é uma banca que ela cobra bastante itens semelhantes, sempre estão presentes ali basicamente as mesmas coisas na prova, né? A taxa de aprovação no último exame foi de somente 21%, é um número que é considerado muito baixo, né? É um número que não é satisfatório. Tudo bem que algumas questões foram um pouco mal redigidas ali pela FBC, mas é um número que a gente pode melhorar, né? Então, se você vai fazer esse exame novamente, ou se você vai fazer pela primeira vez, saiba que a gente aqui do Estratégia Concursos está para ajudá-lo. O meu canal mesmo aqui, Gabriel Rabelo, eu sempre posto dicas, vídeos diariamente aí de contabilidade para vocês. E no final desse vídeo eu vou fazer uma proposta imperdível para você que quer estudar para o exame de suficiência em alto nível, porque quem conhece os professores, quem conhece o site Estratégia Concurso, sabe que a gente gosta de preparar os alunos em altíssimo nível. Tanto que nós temos um número absurdo de aprovados em concursos como Receita Federal, fiscos, etc. Né? Desde 2011, o Estratégia Concursos aí vem se destacando na preparação de alunos para concurso público. Né? Então, no final desse vídeo eu vou fazer uma proposta imperdível para que você possa estudar conosco, se você se deseja, né? Obviamente, se você tem esse desejo, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma análise do que veio nesse edital e como você deve se preparar. A gente vai dar algumas dicas aí muito importantes para vocês. Pessoal, então a primeira coisa, por que fazer o exame de CFC? Quem deve fazer, quantas provas por ano, qual a sua importância? Então, você pode se inscrever para o exame de suficiência se você é bacharel em ciências contábeis, né, que você se você está cursando o último ano, ou se você concluiu o curso de graduação em ciências contábeis, né, os técnicos, lembrando que não são mais registrados desde junho de 2015. A organizadora, ela é a Fundação Brasileira de Contabilidade, a chamada FBC. Pessoal, então as inscrições para o próximo exame, elas são feitas no site da própria FBC ou no site do CFC no período de 19 de dezembro a 19 de janeiro. Elas custam R$ 110 e você não pode perder essa data, hein? É muito importante que você esteja ligado, tá bom? Então as provas elas serão realizadas em 26 de março de 2017, de 9h30 às 13h30, são 4 horas de duração, tá? É um tempo aí que dá para você fazer essas provas, se você treinar. Você tem que permanecer no mínimo 2 horas na sala. Você pode sair com a prova se você tiver 3 horas de prova e você pode usar a calculadora. Sendo que as questões, elas são múltipla escolha A, B, C e D. Todas as questões têm peso 1, né? E você tem que fazer um mínimo de 50%, não há mínimo por matéria. Então, das 50 questões, você tem que acertar 25. Se você estiver bem preparado, você vai ver que essa tarefa ela é uma tarefa até tranquila, tá bom? Então, vamos ficar de olho nesses dados. E aí, quais são as matérias que caem, Gabriel? Para bacharel em ciências contábeis, você tem as seguintes matérias, tá? Contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade aplicada ao setor público, chamada CASP, né? Contabilidade gerencial, controladoria, noções de direito e legislação aplicada, matemática financeira e estatística, teoria da contabilidade, legislação e ética profissional,
princípios de contabilidade, normas brasileiras de contabilidade, auditoria contábil, perícia contábil e língua portuguesa aplicada. Então a primeira coisa que quando você olha esse edital, você fala, olha, poxa, é muita coisa, Gabriel, como que eu vou estudar isso tudo, essa infinidade de matérias? Mas não, você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque você não vai precisar estudar tudo. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui, simples para vocês. Desde os meus 18 anos eu sou concurseiro, comecei a fazer concurso porque eu não tinha uma condição financeira muito boa, tal, e eu precisava de um trabalho. Então, estudei a minha vida inteira em colégio público. Então, eu decidi um momento da minha vida que eu não podia deixar minha vida ao acaso e tinha que estudar para alguma coisa. Então, eu comecei a estudar para concurso aos meus 18 anos e aos 21 anos eu me formei, assim como muitos de vocês, eu me formei em dezembro. Em fevereiro, eu tive a felicidade de passar em primeiro lugar no concurso para auditor fiscal, um concurso que tem 22 matérias, um concurso que tinha 22 matérias, eu me formei, eu passei em primeiro lugar. E como? Você acha que eu sabia tudo dessas 22 matérias? A resposta é absolutamente não. Mas o concurso até a época foi feito pelo CESP. E o que aconteceu então? Como que eu logrei aprovação no concurso com 7.000 pessoas em primeiro lugar? Bom, basicamente eu sabia os principais pontos que seriam cobrados pelo CESP naquela época, tá? Tanto que a prova de constitucional gabaritei, tributário gabaritei, administrativo gabaritei, auditoria. Então, você não tem que saber tudo. E no exame de suficiência, isso toma um tom ainda mais relevante. Por quê? Porque a maioria das questões, quase metade das questões são questões de contabilidade geral. Então, quase todas as questões que você vai fazer, metade, são de contabilidade geral. Muitas são relacionadas aos pronunciamentos contábeis, que são normas que você tem que saber também aí no seu dia a dia, né? Principalmente CPC 00, estrutura conceitual, CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. Então você não tem, a primeira boa notícia que eu vou dar para vocês, apesar de ter ali uma infinidade de matérias, você não tem que saber tudo sobre todas elas. Por exemplo, direito. Direito, aqui na parte de direito, quais são os direitos que caem? Vou dar só um exemplo para vocês. Cai direito tributário, cai direito empresarial, cai direito constitucional, cai direito do trabalho, cai direito previdenciário, cai direito processual do trabalho, né, que eu estou me lembrando agora são esses. Então isso tudo para 3 questões, bom, mas não tem necessidade de você estudar todos esses direitos para resolver 3 questões, tá? O que nós fizemos então aqui no Estratégia? Nós acionamos todos os nossos professores, os melhores professores de direito, né? Nós temos o Ricardo Vale, que era analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, temos Fábio Dutra, que é auditor fiscal da Receita Federal, eu, auditor fiscal aqui do ICMS, Ali, que é auditor, Ali Jarrá, que é professor de previdenciário. Nós temos uma série de professores aí de mais alto gabarito, eles vão pegar e nós vamos condensar todos esses direitos e cada direito vai corresponder a uma aula. Por quê? Porque você não tem que estudar um curso completo de direito tributário ou um curso completo de direito empresarial, por mais que a sua ementa esteja tudo isso. Por quê? Porque não tem custo-benefício lógico, não há lógica. Agora, por exemplo, contabilidade geral. Contabilidade geral tem 21 questões, né? 21 questões mais ou menos ali, a média histórica de contabilidade geral. Então, essa hora, você já sabe onde você vai dar ênfase. Então, embora todas essas matérias elas estejam previstas para cair, tá? E elas até uma regulamentação que prevê isso, você não tem que se ater a isso, não tem que se desesperar. O conteúdo de matemática financeira e estatística, por exemplo, é gigante. Matemática financeira e estatística tem uma ementa maior que muitos concursos, inclusive concursos de auditor fiscal, concursos da área fiscal. Há concursos da área fiscal que não cai tamanha matéria de matemática financeira e estatística, tá bom? Então você fica tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu trouxe uma análise aqui para vocês. Eu peguei todas as 50 questões que foram cobradas no último exame e eu dividi, tá? Para você saber, por exemplo, a importância e uma tendência da FBC aí na próxima prova. Então vamos lá, olha só, olha como é que foi o último exame, galera. Você tinha total, olha só, eu separei as questões em contabilidade geral, custos e gerencial, auditoria e controladoria, matemática e estatística, direito,
perícia, português, contabilidade pública, legislação e ética, princípio, normas e CPCs, beleza? Então, o que aconteceu? Contabilidade geral, eu coloquei aqui que são aquelas questões que você resolve somente com conhecimento da contabilidade geral mesmo, sem necessidade de saber, por exemplo, pronunciamentos contábeis. E todas as outras princípios, normas e CPCs, eu coloquei ali embaixo. Então, na última prova de 2016-2, você teve 18 questões das 50 de contabilidade geral. Então, você vai ver que, por exemplo, se você souber, você tem que saber fazer os lançamentos contábeis, é um assunto que sempre está presente, sempre cai provisão para devedores duvidosos, sempre cai provisões previstas no CPC 25, sempre cai recuperabilidade, sempre cai depreciação, sempre cai estoques, sempre cai DFC, sempre cai alguma coisa de DLPA ou DMPL, tá bom? Sempre cai... Então, são vários temas que são bem recorrentes na sua prova. Então, você não vai pegar, por exemplo, se você vai começar o seu estudo, você não vai pegar o CPC 01, que trata de teste de recuperabilidade, e vai ler ele inteiro. Por quê? Porque isso não vai servir de nada para você. Nós temos 47 pronunciamentos contábeis e você não vai fazer isso. Então, o que vai acontecer? Você tem que saber fazer os procedimentos básicos, você tem que saber como isso está sendo cobrado. Isso é uma coisa que nós, aqui os professores do Estratégia Concurso, nós fazemos para você. A gente traz aquilo que a FBC tem cobrado, a gente vai mostrar para você como que isso cai em prova, tá? Todas as questões anteriores da FBC, elas estão nos nossos cursos aqui do Estratégia Concurso, elas estão resolvidas, tá bom? Até o último exame elas estarão todas resolvidas. Então, olha só, vamos lá. Contabilidade geral, ela foi responsável por 18 questões das 50 na última prova. E essa contabilidade geral que eu estou falando é essa parte mais básica, beleza? Que envolve lançamento, que envolve depreciação, que envolve normas, etc. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Custos e gerencial foram 5 questões. Então aqui você tem que saber, por exemplo, o conceito de custo fixo, o conceito de custo variável, custo direto, custo indireto, isso é muito importante que você saiba. Tem que saber fazer aqueles 3 razonetes, estoque de matéria-prima, estoque de mercadorias em produção, estoque de produtos acabados e como que fica transitando, como que você trata os custos entre ela. Tá? Gerencial envolve um pouco de análise, mas tudo isso é possível, é plenamente possível que você faça. Vamos voltar. Olha só, o que mais? Auditoria e controladoria, 3 questões. Matemática e estatística, 3 questões. Direito, 3 questões, sendo que foi uma de empresarial, uma de tributário, cálculo de imposto de renda, e uma de direito trabalhista, pedindo para você fazer uns cálculos de direito do trabalho. Perícia foi uma questão, português foi uma questão. Então, português, por exemplo. Gabriel, português, eu tenho que estudar toda a gramática? Não, não tem necessidade alguma. Você não tem que estudar a gramática, saber todas as regências, todos os complementos, concordância verbal, nominal, não. Por quê? A questão caiu a 50 no último exame foi uma questão um pouco de interpretação, tá bom? Então, vejam que a gente começa a ver um horizonte mais claro aí para a sua preparação, para que você não se apavore. Então, o que mais? Contabilidade pública tem 3 questões, legislação e ética caiu uma sobre legislação, não caiu o código de ética dessa vez. Princípios, normas e CPCs foi um pouco mais pesado. Então, se juntar contabilidade geral com princípios, normas e CPCs, você tem 30 questões. Caíram 2 de princípios, tá? Lembrando que a resolução 750/93 do CFC ela foi revogada, ela não está mais em vigor. Então, a resolução 750 ela não está nesse edital já, não vai mais cair em 2017, só que compensação entrou a estrutura conceitual para o setor público, né, que é uma norma nova aí que é aplicada ao setor público. Então, olha só, vejam, contabilidade geral, vamos aqui, contabilidade geral, normas, princípios e CPCs equivalem a 30 questões das 50. Então, se você estiver bem nessas, você já vai conseguir sobrar na sua prova. Beleza. Além disso, o que é interessante? Ora, custos e gerencial tem um bom custo-benefício. Tem um excelente custo-benefício, né? Legislação e ética também é uma matéria boa de estudar, embora tenha caído pouco. Beleza. Auditoria e controladoria. Então, vejam, se você somar essas questões aqui, você já teria um percentual de sobra
para ser aprovado, galera. Tudo bem? É óbvio que você tem que estudar tudo. E o que nós fizemos? Aqui no curso do Estratégia Concursos, nós fizemos essa primeira coordenação que eu estou fazendo, nós pegamos, nós dividimos todas as matérias, o tamanho do curso, pela relevância que ela tem no seu exame, por aquilo que a FBC vem mais cobrando, porque nós já dissemos aí que a FBC ela tem um padrão, tá bom? Então isso é uma análise muito importante aí para vocês. Anotem esses assuntos que eu falei que são relevantes em prova. O que mais que eu tenho que saber, Gabriel? Agora eu vou dar algumas dicas para a sua preparação. A primeira delas é estude com antecedência, galera. Não deixe para estudar na semana da prova. Isso é uma coisa que não dá para fazer. Se você fizer isso, você está jogando com a sua sorte. Esse é o primeiro passo na vida profissional de vocês. Se você estudar na semana, você está deixando isso ao acaso. Então, não é legal fazer isso, entendeu? Então, se você quer começar uma carreira na área contábil, uma carreira sólida, uma carreira consistente, uma carreira de sucesso, você tem que se planejar, né? Ao longo de toda a sua carreira, você tem que se planejar. Se você quer ser alguém bem-sucedido, ou se você mesmo quer prestar concurso posteriormente, você quer fazer um concurso para auditor fiscal, trabalhar com a gente aqui no ICMS Rio, ou você quer fazer um concurso para auditor da Receita Federal, para fiscalizar lá os aeroportos, etc., você vai ter que ter o seu registro, né? Alguns desses concursos para contador, alguns de auditor, uns pedem, outros não, tudo bem? Então, você vai precisar do registro. Muitos concursos para contador você vai precisar de praticamente todos. Para auditor, alguns sim, alguns não. Tudo bem? Então, se você começar a estudar com antecedência, você vai poder se planejar. Se você começar a estudar agora, a sua aprovação ela vai ser garantida. Por quê? Porque você vai ter um tempo, você não precisa estudar muito, você não precisa estudar 5, 6 horas líquidas por dia. Estuda 2 horinhas, estuda 1h30 por dia até a prova, tá bom? Aproveita aí o tempo que você tem para estudar com folga, beleza? Então, a primeira dica é estude com antecedência. Tá? E aí, uma coisa que eu gostaria de aproveitar para falar é que aqui no Estratégia Concursos a gente vai oferecer para quem comprar o nosso pacote completo, né? Nós temos curso de todas as matérias, cursos isolados, nós temos um pacote completo, inclusive esse pacote completo ele diminuiu de valor em relação ao valor do último exame, porque justamente por conta desse enxugamento dos cursos. Então, se você adquirir o pacote completo no Estratégia Concursos, você vai ganhar um curso de revisão que eu gravarei de 20 horas de contabilidade. Contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade gerencial, né, teoria, pronunciamento, tá bom? Nós resolveremos muitas questões da FBC e eu garanto que ao término dessas 20 horas você vai ter uma bagagem muito boa para que você possa ser aprovado. Então, além de você ter os cursos regulares aí para o exame de suficiência, você ter o curso de contabilidade geral com o professor Possati, que é um excelente professor, você ter o curso ali, o meu curso mesmo de contabilidade de custos, tem uma série de cursos que são excelentes, são cursos escritos com muitas questões comentadas, tá? Cursos escritos em vídeos e fórum de dúvidas, então a gente trabalha com esse tripé. Você vai ter PDF, que são como se fossem livros digitais para você estudar, você vai ter vídeos, tá? Você terá vídeos de todas as disciplinas, caso você tenha dificuldade, e você vai ter também um fórum de dúvidas, vai ter um professor para responder todas as suas dúvidas. Então, se você adquirir o pacote para o exame de suficiência, você vai ganhar esse curso de revisão, tá? Porque ele é separado, mas dessa vez a gente vai incluir nesse pacote, tá? E ele custa R$250 esse curso, se você olhar no site, tudo bem? E a gente vai incluir. Além disso, eu mesmo, Gabriel, vou fazer um plano de estudos para os alunos do nosso pacote, tá bom? Então, você se matriculou no nosso pacote do Estratégia Concurso, você vai ganhar um plano de estudo semanal de 10 semanas para que você seja aprovado no exame de suficiência. Então, em cada semana eu vou chegar e falar o seguinte, olha, a meta para a semana é essa. A meta para a semana é você aprender isso. E isso é praticamente um serviço de coaching, tudo bem? Isso é o que o pessoal, os coaches fazem aqui no Estratégia Concursos, e o coach é um serviço que custa quase R$5.000 ou mais. Então eu vou fazer esse plano de estudo semanal e apresentar para vocês, e além disso vocês terão uma sessão, uma mentoria aí de 3 sessões via Skype, tá bom? Então, se você quer começar a estudar, quer estudar com qualidade, quer a garantia de que vai ser aprovado, então venha estudar com a gente, tá bom? E comece a estudar
com antecedência. Mesmo que você opte por fazer outro curso, comece a estudar com antecedência, beleza? Então vamos lá. O que mais? Organize os seus estudos, pessoal. Então você tem que organizar os seus estudos. E quando eu digo organizar os seus estudos, quais são as dicas que eu digo? Olha só, não estude, por exemplo, você vai estudar para 3 questões de custos e 2 de gerencial, vamos supor. Você não vai estudar 3 questões de custos pelo livro do Eliseu Martins. Porque o Eliseu Martins é um livro que eu utilizo muito, né? É um livro que é excelente, não há o que questionar a didática, a qualidade da obra do autor. Mas para resolver 3 questões de custos, você não vai ler um livro de 400 páginas, não há necessidade. Então pegue, mesmo o nosso curso aqui no Estratégia, ele tem 6 aulas, contabilidade de custos e gerencial. São 6 aulas relativamente curtas, com todas as questões já aplicadas aí pela FBC, e é um curso enxuto, exatamente do tamanho que você precisa. Mesmo que você não queira estudar pelo nosso material, estude por um curso enxuto. Evite estudar para o exame de suficiência pelos manuais universitários, tá bom? Porque o custo-benefício geralmente não vai valer a pena. E, por exemplo, o que você aprende na universidade, isso é uma queixa que eu tenho, como eu dou aula para o concurso de auditor, que é concurso que pode fazer com qualquer formação, e muitas vezes, né? Então, as pessoas, os contadores, se queixam da diferença entre o que você aprende na teoria, o que você aprende na faculdade, o que cai em concurso público realmente. E, realmente, a cobrança para concurso público ela é um pouco distinta. Então, organize os seus estudos. Imprima os seus materiais, separe os livros, não utilize muitas fontes para cada disciplina. Então, por exemplo, se você optar por estudar pelo Estratégia de Concurso, pegue o curso de Contabilidade Geral, fique só com ele. Não pegue o curso A, curso B, curso C, tá bom? Porque não há necessidade. Você tem que ter uma fonte da qual você goste, tudo bem? Então organize os seus estudos. O que mais? Faça uma divisão de horas por matérias. Então, no nosso plano de estudos aqui para o exame de suficiência no site, nós preveremos uma quantidade de 100 horas de estudos, que é uma quantidade que nós acreditamos que seja um nível bom para aprovação. Então, 100 horas de estudos, você tem... O que a gente quer dos nossos alunos é que eles estudem 2 horas por dia, por 5 dias na semana, por 10 semanas, tá bom? 100 horas. Ah, Gabriel, beleza, eu tenho 100 horas líquidas de estudos para o exame de suficiência. E o que eu falo? Faço uma divisão de horas por matérias. Faço o seguinte, eu vou estudar, por exemplo, 50 horas de contabilidade geral, 10 horas de custos e gerencial, 10 horas de direitos. Isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Isso aqui é para que vocês possam aprender a fazer essa divisão, tudo bem? E aí você vai dividir essas 100 horas e você vai cronometrar essas horas. É muito importante que você cronometre, tudo bem? Você vai cronometrar essas horas, tá bom? Você vai marcar o tempo que você está estudando de cada um. E saiba também o que é mais importante de cada matéria. Então eu já falei aqui, por exemplo, para vocês, em contabilidade geral, você tem que saber provisões, você tem que saber recuperabilidade, você tem que saber depreciação, você tem que saber lançamentos, você tem que saber PDD, você tem que saber o que mais? Caiu... O que mais que caiu? Classificação de contas. Você tem que saber estoques. Então eu estou falando aqui rapidamente o que me vem à cabeça, que são os assuntos que mais caem aí na prova de vocês, né? CPC 00, etc. Então você tem que saber para cada matéria o que é mais importante, o que é aquilo mais relevante que vai ser cobrado, porque a FBC ela tem uma tendência a repetir questões, tá bom? Então, essa última dica que a gente vai dar para vocês é essa. Faça muitas questões, tudo bem? Como eu disse nos nossos cursos aqui, todas as questões anteriores elas estão resolvidas. Então, mesmo que você não faça com a gente, resolva todas as questões anteriores, se possível. Beleza, galera? E você vai saber o que a banca ela está cobrando. Tudo bem? Então, basicamente era isso que eu gostaria de falar para vocês aí nesses quase 25 minutos. Essa é a nossa dica. Se você está
assistindo esse vídeo, saiba que essa promoção, dessa mentoria, vai ter uma quantidade limitada de alunos, então quem quiser se informar, pode mandar um e-mail, gabrielrabelo87, vai ser um prazer aí responder vocês, tudo bem? E a gente está à disposição no Estratégia Concurso, o link do curso está aqui embaixo desse vídeo na descrição para vocês. E outra coisa, para quem quer a prova comentada do exame de suficiência gratuita, nós fizemos isso no Estratégia Concursos. É uma prova, nós comentamos 77 páginas aí da última prova, da prova de 2016 para vocês aqui, como vocês podem ver. Então, a equipe de professores se reuniu para comentar essa prova. Tudo bem? Olha, ficou altíssimo nível. É só entrar lá no Estratégia Concursos, Gabriel Rabelo, né, professor do Gabriel Rabelo, artigos que você vai encontrar, ou mesmo digitar no Google, prova comentada, exame CFC 2016-2, você vai ver lá o link do Estratégia Concurso. Tudo bem? Foi uma grande satisfação. Quem estiver vendo esse vídeo, siga o nosso Instagram também, Contabilidade Facilitada, que a gente posta dicas diariamente para vocês. Beleza, galera? Então, muito obrigado pela paciência, por terem assistido esse vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço.